Quero convidar você agora para adorar a Deus juntamente com o pastor Francisco, amém? Pega aí a harpa cristã, o hino 107 da harpa cristã, firme nas promessas. Vou agora aqui abaixar o fundo instrumental e liberar esse playback. Peço que você está comigo, adore a Deus. Se você não tiver aí o exemplar da harpa cristã, venha comigo, me acompanhe no louvor, na adoração ao Senhor. Ele vai te ajudar muito. Ele vai tirar ódio, raiva, vingança. Ele vai purificar o seu coração. Ele vai se agradar de você o adorando. E pode até mesmo entrar aí com curas, com libertações. Há um poder acoplado, enrustido na adoração. Perceba, quando Paulo e Silas estavam presos, estavam colocados a ferros, presos nas paredes de pedra, a ferros. Quando eles começaram a adorar a Deus, as cadeias se desfizeram. Houve um terremoto gigantesco. Era um cárcere, era uma prisão. E Deus, por sua vez, os libertou. E antes de acontecer isso, Paulo foi usado por Deus para libertar uma certa mulher que adivinhava, um certo espírito. Perceba, Deus ele liberta fisicamente, como também liberta espiritualmente. Então, seja qual for a prisão que você possa se encontrar, seja qual for o tipo de cativeiro, nesta oração que já se fez, nessa pregação e nesse louvor, cairá tudo por terra. Amém? Então pega aí, se você tiver a harpa, se não tiver, me acompanhe. Amém? Estarei agora baixando o fundo instrumental e liberando o playback. Amém? Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso, querido ouvinte. Playback. Aleluia, glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, na liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Deus. Igreja, está agora baixando, liberando esse instrumental, amém? Aleluia, Jesus. Da vitória. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Perceba,
firme nas promessas do Senhor. Se eu e você carregarmos as promessas da parte de Deus, se eu carrego uma palavra da parte de Deus, no tempo certo, no tempo determinado, isso vai acontecer sim. Queira o adversário de nossas almas, sim ou não, vai acontecer. Pois foi Deus que disse, foi Deus que falou. E aí daquele que quiser atrapalhar os projetos de Deus. Igreja, hoje, no dia, esse tempo que nós vivemos, muitos não creem mais na palavra, sabia? Muitos não dão mais crédito à palavra de Deus. Mas eu bem sei que a palavra de Deus é a verdade. Ela não cai por terra, ela vai durar, ela vai perdurar pela eternidade. Então, se Deus usou um homem, uma mulher de Deus, para falar contigo, e foi Deus que disse, pode ficar tranquilo, descansa o coração. O adversário vai se levantar para impedir o sucesso de Deus na sua vida. Ele vai, só que ele se levanta para cair. Ei, maior que Deus não existe, maior que Deus não há. Deus é real e eficiente. Amém? Vamos agora à ministração do Evangelho de Cristo. Igreja, eu costumo pregar em 1 hora, fazer tudo em 1 hora. Já dei 1 hora de live. E agora eu vou me colocar nas mãos do Senhor. Estarei agora ministrando o Evangelho de Cristo. Abra no livro do profeta Daniel. Amém? Daniel, capítulo esse de número 6, do verso 26 ao 28 da palavra. Amém? Estarei lendo para não ocupar muito tempo. Amém? Diz assim o verso 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reino de Ciro, o persa. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo, é poderoso de Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Estou vendo aqui um pouco dos comentários, amém? Passando pelas plataformas, amém? Igreja, estou muito feliz, muito contente. Aqui para pregar e ficar lendo, vai demorar mais ainda a live, amém? Depois eu dou uma olhada nos comentários, amém? Eu creio que nesses comentários também se faz testemunho de pessoas que recebem vitória em nome de Jesus, o Cristo, amém? Pois bem, pode fazer de oração também pelos comentários, amém? Igreja, perceba, profeta Daniel, nós fizemos a leitura do livro. Daniel era israelita. Quando Nabucodonosor conseguiu adentrar em Israel, ele queimou, destruiu, derrubou o templo e começou a levar pessoas cativas, ali dos nobres. E Daniel foi nesse pacote. Só que os israelitas, eles eram bem diferentes dos outros povos. Nabucodonosor conquistou outras nações e levou também cativos, pessoas da nobreza. E quando Daniel era jovem ainda, ele foi instruído pelo conhecimento da grande Babilônia. E trouxeram a ele comidas típicas da localidade. Comidas essas que Deus reprovava. Perceba, desde pequeno Daniel era doutrinado. Ele tinha um ensino que veio através do pai, da mãe, dos antepassados. E ele rejeitava essa comida. Ele disse ali para a pessoa que tomava conta ali: olha, nos dê um outro tipo de alimento, a qual o nosso Deus aprova. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia ensina que nós não devemos comer carne de porco. Sabe disso? Tudo que é derivado do porco também, evite ao máximo. Deus, na sua palavra, ele ensina a não consumir em função das doenças que a pessoa pode vir a adquirir. Entende o mistério? Então, se fazia alguns tipos de alimentos que Deus, na palavra, reprovava. Deus ensina a não se alimentar. Então, Daniel, por sua vez, sendo bem instruído,
desde de berço, bem de muito jovem, ele falou isso para o mordomo, para aquele que servia a refeição, cuidava deles ali. E ele disse assim, mas se eu cortar essa alimentação que Nabucodonosor quer que eu dê para vocês comer, eu posso perder a minha vida. Ele disse assim, Daniel, olha, façamos assim. Por um período de dias, nos dê a alimentação a qual nós estamos acostumados a comer. E Deus aprova. Você vai ver que nós ficaremos saudáveis, alegres, felizes, até mais do que os outros, comendo esse tipo de alimento aí, que o rei proporciona para eles, Nabucodonosor. E assim o mordomo fez. A comida dos judeus, dos israelitas, era diferente. Já a comida dos outros que vieram cativos de outras nações era diferente, era outra. Com o decorrer das semanas, percebeu que os judeus estavam com a pele mais vistosa, percebeu que estavam mais alegres, mais felizes. Entende? Perceba que Deus cuida até da nossa alimentação. Estou trazendo essa breve introdução até chegar a esse versículo para que você possa compreender que desde de berço ele já carregava os ensinos da parte de Deus. Interessante isso, né? Pois bem, isso também pode ser interpretado da seguinte forma: para nós estar rejeitando os pratos que o mundo nos oferece. Nós estamos sendo doutrinados, nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Então, procure não se misturar com aquilo que desagrada ao Senhor. Quando eu digo isso, você pode dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer pessoa. Trate a pessoa bem, seja gentil com a pessoa. Tente ajudar de alguma forma. Entende? Mas não faça parte daquilo que desagrada a Deus. Se esforce ao máximo. Perceba, Daniel, quando chegou na terra estranha, diferente. Só o nome Babilônia já significa lugar de confusão. Mas ele se fazia todo tipo de deuses, todo tipo de alimento. Eram pessoas de diversas nações que eram cativas, eram trazidas para a grande Babilônia. Pois bem, aí a Bíblia relata, a Bíblia diz que eles foram crescendo, foram ficando mais maduros. E Daniel, por sua vez, ele se destacava em comparação aos demais. Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem de temor a Deus. Pois bem, e conforme eles foram crescendo, eles foram conseguindo cargos dentro do governo da grande Babilônia. A Babilônia conquistou diversas nações, então precisava ter presidentes, governadores, vereadores, precisava de pessoas no comando de cada nação, de cada país, pessoas para governar, pois ela era colocada um jugo desigual sobre aquela nação. Dali se extraiu os impostos, uma fonte de renda para a grande Babilônia. Israel, por sua vez, também foi dominada, também tinha que mandar imposto para a grande Babilônia. Pois bem, e Daniel foi crescendo na governância, ao ponto de se tornar um dos presidentes. Eram 3 presidentes. E Daniel, por sua vez, estava se destacando a mais ainda. Daniel estava para ser nomeado o sucessor, que ia liderar os outros presidentes. Para cima dele, só o rei Dário, que era o rei da época. Aí o que acontece? Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele ia para sua residência, abria as janelas em direção a Jerusalém, a Israel, e orava para Deus ajudar, para Deus abençoar, para Deus libertar a Jerusalém, a Israel. Então ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha esse costume. E os outros presidentes, os governadores, estavam tentando puxar o tapete de Daniel, querendo tirar ele do governo, querendo o prejudicar. Só que no que diz respeito à governança, ao seu trabalho, não tinha brecha nenhuma, não tinha nada. Aí eles tramaram entre si dizendo: olha, vamos fazer que o rei Dário faça um decreto, um período de dias, que ninguém possa rogar a um outro Deus, para que ninguém possa fazer orações a um outro Deus, se não falar com o rei Dário. Vai ser uma espécie de homenagem ao rei. E vamos fazer que o rei Dário assine e coloque ali o seu anel, para que isso ganhe força, poder em todo o domínio dos médios, dos persas, em todo o domínio da grande Babilônia. Pois bem, eles foram com essa proposta até o rei Dário e conseguiram convencer o rei a fazer esse decreto, até o ponto dele assinar, colocar ali o seu anel, um carimbo, oficializando tudo aquilo que não podia ser revogado nem pelos médios e nem pelos persas.
Percebe, igreja? Conseguiram fazer a cabeça do rei para poder prejudicar a Daniel. Ele sabia que Daniel orava, clamava a Deus. Então eles tentaram pegar Daniel ali. E o rei Dário, por sua vez, gostava muito de Daniel. Tinha um grande apreço por Daniel. E acabou sendo enganado pelos outros presidentes, pelos outros governadores, pelos outros vereadores, os outros prefeitos. Daniel, por sua vez, ficou sabendo do decreto. Daniel ficou sabendo do decreto. Foi enjuizado, foi decretado por Dário. Só que mesmo assim ele não parou. Ele continuou orando a Deus. Todo dia, 3 vezes. Entrava na residência, abria as janelas e começava a clamar a Deus pela sua cidade natal, por Jerusalém, por Israel. Daí então, aqueles que tramaram, maquinaram contra ele, viram ele fazendo aquilo. Foram até o rei Dário e disseram: ó Dário, grande rei, acaso o presidente Daniel, que está aqui te servindo, está fazendo pouco caso de ti? Ele está violando um decreto que não pode ser revogado, nem pelos médios, nem pelos persas, em todo o domínio da grande Babilônia. Ele está lá orando, clamando a um outro Deus. Dário, quando ficou sabendo daquilo, ele disse: não, mas Daniel é meu servo, Daniel está aqui para nos ajudar. Ele não queria, em hipótese alguma, prejudicar Daniel, o rei Dário. Só que foi feita ali uma arapuca, foi feita ali uma cilada para o profeta. E muito a contragosto, Dário mandou chamar o profeta Daniel. E Daniel, por sua vez, teria que ser precipitado, jogado dentro de uma jaula, um poço, uma cova cheia de leões. Era o juízo que se fazia se alguém descumprisse a lei que foi dada através do decreto e assinado e carimbado pelo rei Dário. Era a espécie de punição para quem desrespeitasse aquele decreto. Aí diz a narrativa bíblica que Dário, o rei, levou o profeta Daniel até essa jaula, essa cova, esse poço onde se fazia leões grandes, famintos. E Dário disse: olha, profeta Daniel, estou usando já o termo profeta, mas ele chamava ele de Daniel. Porém, Daniel era profeta, falava em nome do Senhor. Pois bem, quando eles chegaram ali em frente da jaula, se fazia uma pedra muito grande, Dário disse para Daniel: Daniel, esse Deus que tu serve, ele vai te livrar dessa cova dos leões. Aí Daniel, por sua vez, ele não relutou em ir para a cova. Daniel disse: se Deus quiser, se for da vontade dele, ele pode me livrar sim dessa cova, desses leões famintos. E nisso, por trás, se faziam os prefeitos, se faziam os governadores, se faziam os vereadores, todos aqueles que tramaram contra o profeta. Pois bem, Daniel, por sua vez, foi arremessado, foi precipitado dessa grande jaula, desse grande poço, dessa cova cheia de leões famintos. E em seguida fecharam com uma grande pedra essa entrada. Diz a narrativa bíblica, igreja, que o profeta adentrou dentro dessa grande jaula. Só que os leões não tinham poder algum sobre ele. Diz as escrituras que ele entrou num período e só podia sair no dia seguinte. Ele permaneceu dentro dessa jaula com esses leões famintos de um dia para o outro, pois era o decreto, tinha que ir para a jaula. Só que a narrativa bíblica diz que Deus não viu culpa do profeta Daniel. Deus enviou um anjo e o guardou. O anjo fechou a boca do leão, diz a narrativa bíblica. No dia seguinte, Dário, por sua vez, permaneceu no jejum. Até o dia seguinte. Dário, por sua vez, nessa noite não quis se alimentar, ele não quis ouvir música, ele não conseguiu dormir, ele ficou muito comovido, o coração dele pesou. Ele gostava muito do profeta Daniel. Aí diz a Bíblia que quando amanheceu o dia, ele correu lá na jaula. Ele disse: será que o Deus do profeta, o Deus de Daniel, o guardou, o livrou? Será que ele vai sair vivo da cova? Não consegui me alimentar, nem escutei música, fiquei só esperando passar as horas. Aí diz a narrativa bíblica que quando abriram, tiraram essa pedra
tampava a entrada da cova dos leões, o profeta Daniel saiu caminhando. Ele saiu andando. Nenhum sinal de machucado. Nada. O profeta que entrou, ele saiu andando, caminhando. E em seguida fecharam a jaula, onde se fazia ali leões de 200, 300 quilos. Leões de um porte grande, adultos. Aí o rei Dário viu aquilo e ficou espantado. Ficou muito alegre e feliz. Pois eles se fizeram um grande livramento, um milagre. Aí Daniel disse: ó grande rei Dário, diante dos olhos de Deus, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. E ele, por sua vez, enviou o anjo. E o anjo me guardou, me protegeu da fúria dos leões famintos. Estou aqui vivo para a glória de Deus. Foi daí então que o rei Dário, quando viu aquilo, fez um novo decreto, honrando o Deus do profeta Daniel. Interessante, né? Tremendo isso. Isso é um grande relato nas Escrituras. Só que, igreja, perceba, eu costumo sempre dizer pelas plataformas: o inimigo da minha e da tua alma, ele ajuda a pessoa a fazer as coisas ruins. O ser humano é vítima, em outras palavras. Só que o adversário da minha e da tua alma não ajuda a esconder. Tudo em determinado dia, numa determinada hora, vai vir à tona o que realmente estava por trás, o que realmente fez aquilo acontecer. Diz a Bíblia que o rei Dário, ele descobriu todo o plano dos outros presidentes, prefeitos, governadores, vereadores. Era muita gente que queria derrubar Daniel. Aí o rei, por sua vez, fez com que todos os familiares daqueles que tramaram contra Daniel fossem precipitados, arremessados, jogados dentro dessa cova que se fazia muitos leões famintos. Perceba, o juízo do rei Dário não ficou apenas com os governantes, mas também foi para os seus familiares, esposas, filhos, netos. Foi muita gente nisso aí. Diz a Bíblia, diz a narrativa das Escrituras, conforme se tirava a pedra e as pessoas eram arremessadas, precipitadas dentro dessa grande jaula, as pessoas iam caindo lá dentro e os leões já iam trucidando tudo, já iam quebrando os ossos, já iam devorando tudo. As pessoas não conseguiam chegar nem nos fundos dessa grande cova. No meio do caminho, os leões já iam trucidando, já iam quebrando, já iam devorando tudo. Não sobrou foi nada. Perceba, olha como que o lugar onde o profeta permaneceu de um dia para o outro, como era hostil. O risco de morte, 100%. E diz a Bíblia que todos aqueles que tramaram contra o profeta usaram falsas testemunhas, o engano, a mentira, um falso juízo. Perceba, eles não queriam apenas tirar Daniel do poder, eles queriam a morte de Daniel. Olha como é sério isso. E Daniel, por sua vez, se encontrava na posição com Deus. Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo com o profeta. Daniel não estava ali por acaso ou coincidência do destino, não. Igreja, perceba algo mais interessante. Interessante também. Se Daniel estivesse desagradando a Deus, se Daniel estivesse envolvido com a concupiscência desse mundo, se Daniel tivesse laços com a perdição desse mundo, dificilmente ele poderia sair vivo daquela jaula. Mas Deus, por sua vez, não achou culpa no profeta. Daniel era homem de Deus. Perceba, igreja, como que a cegueira que o inimigo usa nas pessoas para usar tudo isso em função de uma prosperidade, de um dinheiro fácil. Que Daniel estava ali, mas estava impedindo muita coisa errada de acontecer. Porque Daniel andava nos preceitos, Daniel andava nas ordenanças e tinha um conceito com Deus. E Deus, por sua vez, deu um grande livramento para o profeta Daniel. Essa história é linda, essa história é maravilhosa. E também pode ser interpretada da seguinte forma. Dário tem como é que eu vou dizer? Pode ser representado como se fosse Deus. Dário gostava muito do profeta Daniel. E Daniel, por sua vez, poderia ser o filho de Deus. E as pessoas que se levantaram contra ele
somos inimigos da nossa alma. Sabe disso? Tem essa conjectura também, essa ilustração. Perceba como Deus, ele é amor, mas como ele também é justiça. Se nós pegarmos Dário e interpretar como se fosse Deus, uma ilustração, como se fosse uma parábola, a gente podemos ver que Deus, ele usa o amor e usa a justiça. E ele tem um grande apreço por aquilo que lhe agrada. Então, Dário, na representação de como se fosse Deus, perceba que Deus livrou e depois entrou com juízo contra aquilo que queria prejudicar Daniel. O interessante de tudo isso, igreja, que houve juízo, houve diversos decretos, e a mão de Deus é tão poderosa para salvar, como também para condenar. Você percebeu já isso? Ela tanto salva como ela também condena. E quem procura Deus para conserto, para se aprumar, para se endireitar, Deus vai receber. Agora, aqueles que andam de forma desordenada, os contradizentes, os murmuradores, esses que infelizmente não querem nada com Deus e acabam dando vazão por coisa ruim, acontecerá um juízo lá na frente. Acontecerá que Deus, por sua vez, vai pesar a mão lá na frente. Mas perceba, não é o ser humano que, por sua vez, tem muitos que dizem assim, mas eu fui induzido àquilo. Olha, eu fiz sem querer. Não tem nada disso. Nós temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer da sua vida. Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Deus não tem um peso para duas medidas. A balança de Deus é precisa. É o próprio ser humano que cai na sua sepultura e se precipita dentro. A verdade é essa. Porque pessoas cometem atos e depois querem se justificar. Dá um monte de desculpa. Eu não sabia, eu não vi isso e aquilo. Igreja. Deus, ele sempre avisa antes. Deus sempre dá uma direção antes para a pessoa não fazer. Pode ter certeza, tudo que a pessoa faz, depois vai ter um juízo, vai ter um decreto ali. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, um dia ele vai colher. Se eu plantar moranguinho hoje, eu vou colher moranguinho amanhã. Se eu plantar pimenta hoje, eu vou colher pimenta amanhã. Se eu semear vento hoje, eu vou colher tempestade amanhã. Perceba, esses outros prefeitos, governadores, vereadores, que se levantaram contra Daniel, eles maquinaram o mal. Perceba, que o adversário das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. É a função dele. E ainda existem as ramificações, as derivações. Ele é mentiroso, ele usa o engano, ele usa a acusação. A Bíblia fala que ele fica nos acusando diante de Deus. Sempre que a Bíblia diz que um certo homem por nome de Jó, o inimigo foi acusar ele diante de Deus. O inimigo disse para o Senhor Deus, ele só te serve porque tem riqueza, tem fortuna, tu dá tudo para ele. Aí Deus disse para ele, olha, esse aí é um homem íntegro, reto, e que se desvia da presença do mal. Eu te dou autorização para você tocar nele. Faça com que ele perca tudo que ele tem. Você vai ver, ele não vai murmurar na minha face. Aí o diabo disse, ele vai murmurar sim. Ele vai se levantar contra ti. Ele vai blasfemar contra ti. Deus deu autorização para o adversário de nossas almas descer na terra e tocar em tudo que já tinha, inclusive na sua saúde. Por 2 vezes ele foi lá acusar Deus. Jó diante de Deus. E Jó, quando se fazia sem filhos. Jó, quando se fazia sem bens nenhum. Suporta os amigos que estavam ali acusando ele, apontando ele. Até mesmo a sua esposa chegou a dizer, agora que tu está com lepra, está com esse caquinho de telha aí raspando essa enfermidade, chega a ter um cheiro forte. Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Acabou para você. Aí Jó disse, olha, eu vim nu para esse mundo, sem roupa. E quando eu sair desse mundo, nu também retornarei. Eu vou sem nada, não vou levar nada desse mundo. Tu falas como uma louca. E ainda disse, bendito, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou tudo. Perceba, a integridade de Jó. E nós nem sabemos qual foi o desfecho de tudo isso.
Jó começou a orar pelos seus amigos, que até mesmo o acusavam. E diz a Bíblia que Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó se tornou tão rico como era antes, só que agora a porção dobrada. De começo, Deus já tirou a lepra da vida de Jó e deu a ele saúde. E Deus só fez com os conhecidos, amigos de Jó, começasse a trazer bens para ele, começasse a abençoar, bênçãos, animais, isso e aquilo. E a sua esposa voltou a lhe dar mais filhos, ele teve mais filhos lindos e maravilhosos, viveu muito, viveu bastante após isso ainda, em função da fidelidade, em função dele andar nos preceitos e nas ordenanças de Deus. Quando eu prego aqui acerca da santificação, da separação para Deus, é para nós ter esse vínculo, essa comunhão com Deus, para Deus, por sua vez, poder nos ajudar. Igreja, tudo aquilo que você semear, um dia nós iremos colher. Se eu semear fidelidade para com Deus, comunhão para com Deus, irei colher os frutos. Agora, se eu semear contenda, desavença, se eu começar a andar fazendo aquilo que o adversário da minha e da tua alma quer de ruim, também acontecerá os frutos. Então, abandone o pecado, a perdição. Se volte para Deus enquanto ainda tem tempo, enquanto ainda tem chance. O inimigo que está buscando uma ocasião contra mim, ele está buscando uma ocasião contra você. Tudo isso foi nos dado a saber para o nosso próprio bem. Fazendo, tomando conta disso, se precavendo contra isso, o adversário não terá força, não terá poder algum contra nós. O anjo de Deus se fará do nosso lado. O Espírito Santo está em nosso meio. E eu creio que Deus vai nos conceder diversas vitórias, diversos milagres. Perceba, Deus fechou a boca do leão. Perceba, Deus fez com que Jó chegasse até o mais fundo do poço, na sarjeta. Deus estava aprovando Jó. E Jó foi aprovado. Você que me vê, pode estar numa luta travada. Muitas das vezes é com doença. Muitas das vezes é espiritual. Até mesmo financeira, sentimental, conjugal, familiar. Ei, você está aí muitas das vezes aí. Você não crê mais nas coisas de Deus. Você acha que tudo é balela, tudo é conversa. Esse Deus ao qual eu estou pregando aqui, que livrou e protegeu Daniel da cova dos leões, esse Deus que mudou o cativeiro de Jó, ele vai entrar na sua luta, ele vai entrar nessa sua peleja, ele vai te dar vitória em meio a essas lutas. Levante a cabeça, continue pelejando nas coisas de Deus. Maior que Deus não há, maior que Deus não tem. Igreja, o que é um câncer para Deus? O que é um desemprego para Deus? O que é uma perseguição para Deus? O que é isso aí que você está passando na sua vida sentimental, conjugal, ou dentro da sua família para Deus? Você está muitas vezes procurando, batalhando por uma oportunidade de trabalho. Deus pode mudar esse estado, Deus pode mudar essa situação. Você não pode entregar os pontos, desistir, jogar a toalha. Continue pelejando nas coisas de Deus. Ele vai te honrar. Perceba, conforme eu ministro a palavra, conforme eu trago o sermão da parte de Deus, Ele vai nos dando uma direção, um rumo a seguir. E eu creio que no termo desta pregação que está se dando agora, Ele está mudando o estado, está mudando a situação de muitas pessoas. Hoje, nesse dia que se chama hoje, Deus está dando um basta na fúria do inimigo das nossas almas. Deus está entrando com um grande refrigério, um grande bálsamo. Cai por terra toda a força maligna e força diabólica. O inimigo da minha e da tua alma, igreja, ele não para. Ele fica maquinando, ele fica tramando uma forma de abater o servo de Deus, a serva do Senhor. Pois nesta hora, neste momento, todo e qualquer tipo de maneira, de forma, o jeito que ele pode estar sendo maquinando, tramando, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Receba aí a sua vitória, receba aí o seu milagre, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está aqui, eu creio, Jesus. Quero convidar você agora para a segunda oração, amém? Vamos estar também, daqui a pouco, a bênção apostólica, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Tem muitos, igreja,
que está precisando muito da bênção, está precisando muito do milagre. Só que a pessoa não vê que precisa mudar também. Precisa ser transformado pelo poder de Deus. Isso faz a bênção vir mais rápido. Isso faz a potente mão de Deus trabalhar mais rápido. Então precisamos ser moldados, precisamos ser transformados. Daí então você vai ter aquilo que você precisa, como também Deus que pode fazer todas as coisas. O importante é ter o Deus que pode fazer todas as coisas. A bênção, a cura, a libertação, as demais coisas são consequências disso. Então se preocupe em ter Deus na sua vida, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e as demais coisas sobrevirão em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai, estou muito feliz, muito contente na tua presença. A sua presença é perceptível. O Senhor está nesse lugar, pois leva a sua presença a todos que me vê e me ouvem pelas plataformas. Que a tua mão forte, que o teu braço poderoso joga por terra todos os males, joga a doença, tira a infelicidade, tira a tristeza, vai agora implantando a alegria, a felicidade, Pai, os dons do Espírito Santo, o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a temperança, a mansidão de Jesus, permaneça e fique aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, todos os males que possam existir, macumbaria, feitiçaria, tudo que pode estar perdendo a vida dessa pessoa, para atrasar a vida dessa pessoa, cai por terra agora, ser repreendido, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E em nome de Jesus, sobre a glória a Deus, glória a Jesus, para nunca mais voltar. Receba a sua bênção, receba aí o seu milagre, em Jesus, o Cristo. Igreja, eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que estão ao vivo comigo pelas plataformas. Não. Eu me preocupo na qualidade do ensino. Eu tento, me esforço a trazer o mais próximo dos originais, o que é realmente. Entende? É evangelho raiz, igreja primitiva. Hoje existem diversos tipos de igreja por aí, mas não tem base. Não tem respaldo nenhum na Bíblia. Todo aquele que pega as coisas de Deus e quer fazer do seu jeito, bem diferente da palavra, vai ter com Deus depois. Então tome cuidado onde você está, quando você para para ouvir. Procure saber se é de Deus mesmo, se tem disciplina, se tem repreensão, se ali se faz uso dos decretos, das leis de Deus. Porque senão você estará de engano. A verdade é essa. Estou sendo bem sincero, bem transparente nas minhas palavras. Estou falando isso para o meu bem e para o seu bem. Amém? Igreja, peço que você esteja compartilhando essa live, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, deixe seu gostei. Perceba, tem engajamento. É a palavra de Deus, é as coisas do Senhor. Se você compartilhar, você está agradando a Deus. Eu bem sei que no meio de muitos, tem pessoas que é da verdade. Tem pessoas que é de doutrina, ensinamentos. Amém? Então, compartilhe. É de Deus. Amém? Estou tendo um pequeno delay ali no Facebook. Estou aqui, igreja, mas estou monitorando também a transmissão. Amém? Pode deixar aí os pedidos de oração, amém? Passo recolhendo pelas plataformas. Louvado seja Deus, amém? Vamos agora à bênção apostólica. Louvado seja Deus. Quero agradecer você que me acompanha pelas plataformas, amém? Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar aí nas suas lutas, nas suas pelejas. Creio muito nisso. Deus não despede o seu povo com as mãos vazias. Pelo contrário, está me abençoando e também está abençoando a você. Amém? Passamos assim para as mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Igreja, também tem as lives e reprises. Amém? As reprises com o pastor Francisco. Quando você vai passando pelas plataformas, assista. Você vai adquirir muito conhecimento, muita bagagem espiritual. Nas reprises, Deus fala bastante também. Deus não fala apenas aqui, quando eu estou ao vivo. Deus também fala através das plataformas. Amém? As reprises. Precisam passar constantemente. Quando para fazer alguma coisa, depois já retornam com as reprises. Amém? É de Deus. Está tudo disponível pelas plataformas, de forma gratuita, para você se encher de Deus, começar a conhecer as exigências. Tem pessoas que têm 10, 20 anos dentro da igreja. Isso já aconteceu comigo. E não conhece as exigências da parte de Deus. Eu cito algumas aqui. Hoje citei algumas. E muitas vezes a pessoa anda
desagradando a Deus, nem percebe. Sabe que não está certo com Deus, mas não sabe o que está acontecendo, o que está prejudicando a minha comunhão com Deus. E nas lives a qual eu faço ao Senhor, eu menciono muito aquilo que desagrada a Deus e aquilo que agrada a Deus. Não menciono o nome de ninguém. Eu não condeno nem absolvo ninguém. Fico na Bíblia, fico na palavra. Entende, igreja? Isso é bom, porque aí eu não estou apontando ninguém. Estou apontando o pecado e a perdição do mundo. Aquilo que prejudica a minha vida, aquilo que prejudica a sua vida. O pecado e a perdição nos prejudica, nos separa de Deus. Entende? Então, assista também as reprises do pastor Francisco. Você vai se encher de Deus. Amém? Igreja, vou ficando por aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão comigo pelas plataformas. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus.